Ora viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao Telenotícias. Iniciamos com a notícia que dá conta que a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas afirmou esta sexta-feira que o produto de marca Ceres de 20 mililitros é proveniente da vizinha África do Sul e contém altos níveis de uma substância designada micotoxina. De acordo com a Rádio Moçambique, o porta-voz da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, INAE, Tomás Timba, falando esta sexta-feira a jornalistas, assegurou que a instituição está a trabalhar junto aos importadores e vendedores a grosso no sentido de retirar o produto do mercado. Os sumos de marca Ceres, a sabor maçã, na qual foi detectada a contaminação de fungos, denominadamente que é uma micotoxina encontrados em maçãs e produtos derivados, sendo que a patolina pode provocar vômitos, náuseas, problemas gastrointestinais e até levar o consumidor ao óbito. Moçambique recebeu ontem do governo francês 506.600 doses da vacina contra a Covid-19 no âmbito do mecanismo COVAX. No ato da recepção, o ministro da Saúde, Armindo Tiago, afirmou que esta colaboração representa acesso equitativo na imunização da população moçambicana. Moçambique continua na corrida para fazer face aos desafios da Covid-19. Com mais de 506.600 doses doadas pela França, o país tem agora no total quase 4.300.000 imunizantes pelo mecanismo COVAX. O ministro da Saúde, Armindo Tiago, mostrou a sua satisfação e falou das vantagens que a colaboração entre os dois países pode trazer na luta contra o coronavírus. Com o acesso a vacinas através do mecanismo COVAX, o governo de Moçambique tem como objetivo permitir que o país assuma o acesso equitativo à imunização da sua população. Queremos reiterar a necessidade de continuar a conciliar a vacinação e as medidas de prevenção por todos nós conhecidos, disse Armindo Tiago. Por seu turno, o embaixador da França em Moçambique apontou a união e a solidariedade por parte de todos como principais fatores para ultrapassar os sobressaltos da pandemia da Covid-19, tendo terminado seu discurso com uma promessa. Somente unidos e com solidariedade teremos uma resposta eficiente à pandemia da Covid-19. Manifesto o meu compromisso e do meu país em continuar a contribuir com mais vacinas para Moçambique, esperando que antes do final deste ano possamos fazer mais uma entrega de imunizantes a este país, vaticinou David Iso, embaixador da França em Moçambique. Na mesma ocasião, o governo da Alemanha doou 924.000 unidades de máscaras cirúrgicas para os trabalhadores de saúde que, segundo disseram, são as pessoas que mais necessitam devido à exposição ao vírus. Para o representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique, a aliança multilateral permite fazer grande diferença na prevenção da Covid-19. Severin Vanderlei acrescentou ainda que, apesar de Moçambique ter um registro de vacinação controlado, é necessário fazer um esforço adicional entre as autoridades nacionais e os parceiros de desenvolvimento no sentido de contribuir para atingir a meta global de 40% vacinados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, consoante a disponibilidade das vacinas. O Ministério da Saúde garantiu que está a trabalhar para garantir que as vacinas cheguem a todos e, com a mesma ação, espera ter resultados significativos, sobretudo nas estatísticas de mortalidade e o número de casos positivos pela mesma doença. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que 6 pessoas morreram de outubro a esta parte na província da Zambésia, vítima de queimadas descontroladas. 6 pessoas morreram de outubro a esta parte na Zambésia, vítimas de queimadas descontroladas. Para além de mortes,
as queimadas descontroladas que se têm agravado neste período de intenso calor destruíram 4 casas e extensas áreas florestais e agrícolas. O porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública na Zambésia, Manuel Kumayo, revelou que o fenômeno está a criar gradualmente danos ambientais. Afirmou que o setor tem estado a sensibilizar as comunidades a fim de evitar a prática de queimadas descontroladas. As linhas aéreas de Moçambique vão retomar na próxima semana os voos diretos entre Maputo e Harare, capital do Zimbábue, de acordo com o diretor-geral da companhia. O horário dos voos nesta operação vão dar a possibilidade de conexão para destinos além de Harare, adiantou João Carlos Pó Jorge, citado pelo Diário de Notícias. Os voos agendados para quarta-feira, sexta-feira e domingo vão sair da capital moçambicana às 12 horas e a chegada em Harare está prevista para 13h50. No regresso, os voos saem de Harare às 14h40 e chegam a Maputo às 16 horas. A operação, que arranca na sexta-feira, dia 19 de novembro, vai ser assegurada por uma aeronave Embraer 145 com disponibilidade para 50 lugares. Para o diretor-geral das linhas aéreas de Moçambique, a operação vai reforçar as relações entre Moçambique e Zimbábue, impulsionando o turismo e o investimento entre os países vizinhos. Os voos realizados pelas linhas aéreas de Moçambique entre Maputo e Harare foram suspensos em março de 2018. Os vendedores no mercado do Chipamanini queixam-se da falta de clientes, uma vez que vários comerciantes preferem exercer a sua atividade nos passeios. Este é um braço de ferro que já dura anos entre a Polícia Municipal e os vendedores de Chipamanini. Mesmo com a construção do mercado para que abandonem esta prática de venda na rua, eis que os mesmos teimam e vivem num corre-corre com a polícia. De quem é a culpa? Mas também há quem prefere acatar as ordens do Conselho Municipal e ocupar as bancas disponibilizadas. Mas nota-se um outro calcanhar de Aquiles. Os clientes não entram no mercado. Estou a arrumar porque não há movimento, assim quando já são 15 horas, todo mundo sai para fora, mojar. Já nós temos esse produto assim, não temos como mojar lá fora. Agora, nós não sabemos que para a gente já fazer o quê? Ou nós também sairmos para lá fora. Não sabemos, mas sempre nós estamos aqui. Não, prossegue e leva as coisas. Leva bem até, não deixa. Tá vendo? Não deixa. Só ver aqui dentro, do jeito como está. Nós que ficamos, talvez nós que estamos aqui pertinho, tá vendo? Até nós também saímos, estamos ali fora ali. Ninguém entra aqui, minha nega. Dona Safira diz que, embora o mercado não esteja em condições, lamenta o fato de falta de clientes. As pessoas que compram não entram porque quando chega lá para lá, tem pessoas lá fora. Então, agora como é que a pessoa pode sair de casa, entrar aqui dentro, enquanto lá fora tem bancas, lá fora lá? Como é que a pessoa pode entrar aqui dentro? O único apelo que estes vendedores deixam é que a Polícia Municipal tome medidas para que todos ocupem o mercado. Só assim os clientes irão aderir. E este é o cenário que se vive aqui no novo mercado de Chipamanini. Várias bancas sem ocupantes. Todos esses ocupantes estão do lado de fora do mercado. E eis o exemplo desta vendedora que são 15 horas, mas ela já está a arrumar, pois nenhum cliente entra neste estabelecimento. Então ela não vê o porquê de alongar as horas. Com o produto dela não tem como ir vender lá fora, por causa também da polícia camarária, pois os que estão lá fora têm que viver na correria, porque a polícia camarária está a pegar também no pé. Com imagens de Marília Gomacha, Felizarda Mohati para FTV.
A Direção Nacional de Identificação Civil afirmou à nossa equipe de reportagem que está a enfrentar dificuldades no novo sistema de pré-marcação para a emissão dos bilhetes de identidade no município da Matola, província de Maputo. De acordo com a porta-voz da Direção Nacional de Identificação Civil, Fátima Kanda, a iniciativa surge em resposta às medidas de prevenção da Covid-19, como é o caso da redução de enchentes em instituições públicas. Na província de Maputo, o processo de marcações está a acontecer só na cidade da Matola. Aguardamos neste momento que se faça o processo nos distritos. Mas dizer que este processo está a correr, todo o processo no princípio tem alguns constrangimentos, mas estamos numa fase experimental. Eu acreditamos nós que daqui a mais algum período já estaremos com o processo a 100%, a funcionar a 100%. Sim, sim. Mesmo com o sistema de pré-marcação, muitos cidadãos continuam se fazendo ao local logo nas primeiras horas do dia, afirma a porta-voz. Temos. Se passar aqui as primeiras horas, 6h30, 7h, tem gente aqui. Mas nós temos feito um trabalho diário, que é sensibilizar a população, que adira ao processo. Ressalta-se que o atendimento por marcação em outras capitais provinciais poderá ser implementada gradualmente, mas sem ainda uma data para o efeito. O Telenotícias vai a uma curta pausa, mas antes confira a atualização do estado de tempo para o dia de amanhã. A zona sul do país, Maputo, vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 22. Xai-Xai vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 23. Inhambane vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 24. Zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 32 e uma mínima de 23. Chimoio vai registrar uma máxima de 34 e uma mínima de 20. Tete vai registrar uma máxima de 41 e uma mínima de 27. Quilimani vai registrar uma máxima de 39 e uma mínima de 25. Zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 39 e uma mínima de 25. Pemba vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 24. Lixinga vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 19. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao canto da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, cara, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o campo da mão. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca.
pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz. Diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca. Pode salvar a tua vida. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias. Utentes dizem que o sistema de marcação usado pelos serviços de identificação civil não são eficazes. Em causa está a morosidade no atendimento que entende resultar em aglomerações no município da Matola, na província de Maputo. Com vista a refletir sobre o orçamento na área da saúde sexual reprodutiva, eis que líderes parlamentares e Action Aid reuniram-se recentemente com vista a debater sobre o orçamento para a saúde sexual reprodutiva. Se nós olharmos para o nosso país e para as dificuldades que o nosso país tem, e por outro lado olharmos para o número de jovens que temos no país, obviamente que fica claro que o orçamento ainda não é suficiente, ou seja, não é suficiente para a saúde, não é suficiente para a educação, não é suficiente para a ação social, precisamos de maiores investimentos. Nós, como ActionAid, fizemos há alguns anos atrás um estudo que mostrava que se nós mudássemos o nosso mecanismo de tributação, o país poderia produzir mais dinheiro localmente a partir dos diferentes tipos de impostos. Que o grande problema não é necessariamente a falta, mas é o mecanismo que nós usamos para produzir o dinheiro e depois a redistribuição que deve ser feita de forma equitativa para os diferentes setores. O líder parlamentar, Fernando Laviegue, considera muito pouco o orçamento na área da saúde reprodutiva. O orçamento do Estado e o Plano Econômico e Social está na mesa, nesse momento, ao nível das comissões. Estamos em apreciação, de modo que podamos dar o nosso contributo. Então, nestas reflexões, vamos levar aqui algumas questões que possam ser úteis para pressionar o governo a olhar mais um pouco o setor de saúde. Não, é a execução de fundos. O orçamento ao nível para os setores sociais, em particular a saúde, é muito pouco. E prova disso é o que se passa agora com a corona, Covid-19. O setor de saúde ressentiu-se sufocado e mesmo a pressão ao nível dos serviços, dos médicos, do pessoal de serviço, foi muito complicada. Até agora está sendo complicado. Só agravou essa situação. Mas tudo isso tem a ver com fundos. É mesmo aquilo que se diz que sem ovo não se faz omelete. É preciso ter dinheiro. De salientar que estas declarações foram proferidas no âmbito da reflexão em torno do orçamento para a saúde sexual reprodutiva. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que os líderes parlamentares defendem mais investimento na saúde sexual reprodutiva. Os dirigentes falavam numa cerimônia que decorreu na manhã desta sexta-feira. Com vista a refletir sobre o orçamento na área da saúde sexual reprodutiva, eis que líderes parlamentares e Action Aid reuniram-se recentemente com vista a debater sobre o orçamento para a saúde sexual reprodutiva. Se nós olharmos para o nosso país e para as dificuldades que o nosso país tem, e por outro lado olharmos para o número de jovens que temos no país, obviamente que fica claro que o orçamento ainda não é suficiente, ou seja, não é suficiente para a saúde, não é suficiente para a educação, não é suficiente para a ação social, precisamos de maiores investimentos. Nós, como ActionAid, fizemos há alguns anos atrás um estudo que mostrava que se nós mudássemos o nosso mecanismo de tributação, o país poderia
produzir mais dinheiro localmente a partir dos diferentes tipos de impostos. Que o grande problema não é necessariamente a falta, mas é o mecanismo que nós usamos para produzir o dinheiro e depois a redistribuição que deve ser feita de forma equitativa para os diferentes setores. O líder parlamentar, Fernando Laviegue, considera muito pouco o orçamento na área da saúde reprodutiva. O orçamento do Estado e Plano Econômico e Social está na mesa, nesse momento, ao nível das comissões. Estamos em apreciação, de modo que podamos dar o nosso contributo. Então, nestas reflexões, vamos levar aqui algumas questões que possam ser úteis para pressionar o governo a olhar mais um pouco o setor de saúde. Não, é a execução de fundos. O orçamento ao nível dos setores sociais, em particular a saúde, é muito pouco. E prova disso é o que se passa agora com a corona, Covid-19. O setor de saúde ressentiu-se sufocado e mesmo a pressão ao nível dos serviços, dos médicos, do pessoal de serviço, foi muito complicada. Até agora está sendo complicado. Só agravou essa situação. Mas tudo isso tem a ver com fundos. É mesmo aquilo que se diz que sem ovo não se faz omelete. É preciso ter dinheiro. De salientar que estas declarações foram proferidas no âmbito da reflexão em torno do orçamento para a saúde sexual reprodutiva. Endereçamos um pedido de desculpa pela repetição da matéria em que estivemos a acompanhar. Para já vamos à notícia que dá conta que o grupo Privinvest expressou no Tribunal Superior de Londres que o presidente de Moçambique está em incumprimento, pois não respondeu à notificação judicial sobre as alegações de envolvimento no caso das dívidas ocultas. Segundo o jornal Notícias ao Minuto, o grupo Privinvest disse esta sexta-feira no Tribunal Superior de Londres que o presidente moçambicano Filipe Nyusi está em cumprimento porque não respondeu à notificação judicial sobre as alegações feitas ao seu envolvimento em caso das chamadas dívidas ocultas. O advogado que representa o grupo naval libanês no processo em curso no Tribunal Comercial parte do Tribunal Superior de Londres, Duncan Matthews, disse numa audiência preliminar que o prazo de resposta era quinta-feira. Desta forma, o banco pede acesso à Arca do Tesouro de Nyusi. O presidente da República moçambicano foi notificado a 19 de outubro em Moçambique pela Privinvest sobre o processo que decorre na Justiça Britânica, onde Filipe Nyusi é referido como quarta parte. A Privinvest alega que Nyusi beneficiou de pagamentos, incluindo para financiar a sua campanha eleitoral às eleições presidenciais em 2014 e teve um papel central na criação e subsequente sabotagem dos projetos da empresa em Moçambique. Na audiência destinada apenas a discutir questões processuais, o Credit Suisse pediu acesso aos documentos do julgamento em Moçambique, nomeadamente extratos bancários, cartas, notas, memorandos. Segundo o advogado do banco Andrew Hunter, o conjunto dos documentos são uma arca de tesouro importantes para construir os seus argumentos, no que foi apoiado pela Privinvest. Todavia, o representante da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, Joyce Moa, alegou que os documentos estão sujeitos à confidencialidade criminal. Analistas moçambicanos dizem que um eventual julgamento do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, nos Estados Unidos da América, será mais livre e isento de manipulação política, permitindo o conhecimento de mais informações sobre o caso das dívidas ocultas. Segundo Notícias ao Minuto, comentando a decisão do Tribunal Sul-Africano, Muhammad Yassine, docente de Relações Internacionais na Universidade Joaquim Chissano, instituição estatal, disse à Lusa que o sistema de delação premiada muito usado na justiça penal norte-americana e a possibilidade de acusação apresentar todo o manancial de informação sobre as dívidas ocultas
poderão ser um incentivo para Manuel Chang colaborar plenamente para o apuramento da verdade. Manuel Chang poderá sentir-se incentivado a colaborar com a justiça norte-americana no âmbito da negociação da pena, afirmou Yassine, antigo deputado da Assembleia da República de Moçambique. Borges Nhamiri, jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, organização não governamental moçambicana, também defendeu que o julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos da América terá maior credibilidade porque a justiça norte-americana tem muito mais elementos do que Moçambique. A investigação norte-americana baseou a sua acusação com aquela máxima deles de seguir o rastro do dinheiro e tem muita informação, frisou. Com Chang em tribunal nos Estados Unidos da América, a justiça deste país terá a oportunidade de ouvir especialistas e investigadores, incluindo do FBI, que são detentores de informação valiosa, como se viu no julgamento de Jean Bustan, explicou Nhamiri. Ainda de acordo com o documento que temos citado, Fernando Lima, jornalista e presidente da Media Cup, primeiro grupo de mídia privado em Moçambique, também considerou que um julgamento de Manuel Chang nos Estados Unidos poderá ser mais profícuo, porque a justiça norte-americana tem a dianteira da investigação ao caso das dívidas ocultas. Há precedentes como a absolvição de Jean Bustani que podem estimular Manuel Chang a colaborar mais ativamente com a justiça norte-americana do que se for julgado em Moçambique, enfatizou Fernando Lima. Por outro lado, em Maputo, prosseguiu, é maior o risco de contaminação política do julgamento de Manuel Chang, devido à presença de vários poderes e interesses. Após esta nota de reportagem, o Telenotícias vai a mais uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros. O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa, por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19! Estamos de volta ao Telenotícias. Passamos a observar as notícias que marcam a atualidade internacional e começamos com a notícia que dá conta que a Cimeira do Clima COP26 está a escassos dias do seu fim, mas sem medidas concretas. A COP26 está prestes a chegar ao fim, porém, a poucas horas do seu término,
pouco entusiasmo reuniu líderes, organizações e ativistas em torno das metas ambientais. De acordo com a Euronews, os assinantes do Acordo de Glasgow parecem ter reunido consenso em relação a limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima das temperaturas da era pré-industrial. Segundo o presidente da COP26, Alok Sharma, o tempo está a esgotar-se e ainda não se chegou ao fim às questões mais críticas. Disse ainda que existe muito trabalho a se fazer e pouco tempo para alcançar os objetivos, sendo que a COP26 termina no fim desta sexta-feira. A tomada de medidas, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, é urgente. A União Europeia poderá sancionar pessoas e instituições da Bielorrússia. A saída do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, reunido de emergência, esta quinta-feira, a resposta à crise migratória na fronteira com a Polônia, a Lituânia e a Estônia era consensual. E o embaixador da Estônia na ONU, Sven Jurgenson, considerou que esta tática é inaceitável e apela a uma forte reação e cooperação internacionais a fim de responsabilizar a Bielorrússia. Demonstra como o regime de Lukashenko se tornou numa ameaça à instabilidade regional. O diplomata estônio advertiu ainda as autoridades bielorrussas a compreender que exercer pressão sobre a União Europeia desta forma, através de uma instrumentalização cínica dos migrantes, não terá sucesso. A notícia que acabamos de acompanhar dava conta que a União Europeia vai avançar com sanções a pessoas e instituições da Bielorrússia como resposta à gestão do país à crise migratória. Para já, vamos a uma notícia que dá conta que nova onda da pandemia da Covid-19 preocupa governos na Europa. Os números da Covid-19 na Alemanha atingem novos recordes e o país prepara-se para uma quarta onda do vírus. No dia em que os novos casos da doença ultrapassaram os 50 mil, o Bundestag discutiu a melhor estratégia para lidar com o vírus. O provável futuro chanceler Olaf Scholz pretende acelerar o processo de vacinação. Os centros devem reabrir por todo o país e temos de encorajar mais pessoas a vacinar-se para conter esta subida preocupante no número de infecções, referiu. No norte da Áustria, voltou o confinamento, mas só para os não vacinados. Esta é a zona do país com mais novas infecções e menos pessoas inoculadas. Na Rússia, onde o número de novas mortes pela pandemia ultrapassou as 1.200 nesta quinta-feira, as autoridades apostam na prevenção e vão ao encontro das pessoas em locais como metrô de Moscovo, onde foram disponibilizados testes gratuitos. Segundo referem as autoridades, só 4 em cada 10 russos estão vacinados contra a Covid. Desta forma, colocamos um ponto final ao Telenotícias desta noite. Quero desejar assim um bom final de semana e voltamos a nos ver amanhã quando forem 19 horas.